melhorar a sua caminhada cristã, amém, igreja? Ezequiel 47, verso de número 3, a palavra de Deus diz assim, e saiu aquele homem para o oriente, tendo nas mãos um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000 côvados, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se desviam, que deveriam passar a nado, ao ribeiro pelo qual se não se podia passar. Amém, querido? Fecha seus olhos, vamos orar um pouquinho com Deus? Senhor, nós oramos ao Senhor aqui neste lugar, Pai, porque a Tua palavra foi aberta, a Sua Escritura está diante de nós, e nós acreditamos que quando a Sua palavra ela é exposta, ela é aberta sobre o nosso coração, Pai, o Senhor tem a capacidade de abrir os nossos olhos, transformar o nosso coração, Pai. Existe, Pai, um tempo tão favorável de tudo que o Senhor está fazendo, de tudo que o Senhor está operando, e nós queremos, Pai, queremos que o Senhor ministre sobre nós, Pai, o seu amor, Pai. Fala conosco em nome de Jesus Cristo, amém. Pode deixar aceso aqui, Ruth, por favor, amém, querido? O Ruth hoje ele está ali, improvisado ali na posição do Gustavinho, então, hoje é coitadinho, ele está se virando ali, amém, querido? Amado, nós caminhamos com Deus, ouvindo tudo isso que Deus está falando conosco, e a única forma que nós possamos começar a ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida abençoada, a única maneira de nós podermos viver algo incrível da parte de Deus, é nós começarmos a viver o Evangelho por completo. O Evangelho ele não pode simplesmente ser um bom discurso na sua vida. O Evangelho ele não pode ser simplesmente um conhecimento que você adquiriu. O Evangelho ele não pode ser simplesmente, querido, uma opção de vida. Não. O Evangelho ele tem que ser o propósito da sua história. O Evangelho ele tem que ser o propósito da sua vida, da sua caminhada, da maneira que você se posiciona. O mundo aí fora, olhe para mim, o propósito dele é ter uma ótima carreira, e isso não é errado. No mundo aí fora, o propósito é você ser bem sucedido, você ter sucesso, você conseguir postar uma boa foto no Instagram. Esse é o desejo do mundo aí fora, e eles correm incessantemente para isso, e esse é o desejo, é o que está movendo ele. Mas olhe para mim, nós que caminhamos debaixo do Evangelho, o propósito da nossa vida é Jesus, querido. O propósito da nossa vida é o Evangelho do Senhor em nós. Então olhe para mim, nós estamos aqui dentro hoje, estamos sentados aqui nessa igreja, simplesmente que o que nos move tem que ser o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho tem que ser o seu motor, o Evangelho tem que ser aquilo que te traz esperança, que faz você levantar de manhã. Pastor, eu levanto de manhã porque eu quero ter uma boa família, eu levanto de manhã porque eu quero ter um bom sucesso. Ei, querido, tudo isso passa, amado. Você tem que se posicionar pelo poder do Evangelho em você. Isso que você tem que começar a entender a partir de agora. Sabe por quê? Porque você está correndo uma corrida, amém, igreja? E essa corrida que você está correndo, ela está fadigando você, querido. Ela está cansando você, porque você está correndo por coisas vãs. Mas a minha proposta aqui essa noite é que você volte a correr pelo Evangelho, querido. E você levante, você caminhe, você pensa, pelo Evangelho. O Evangelho tem que ser a
a máquina motriz, o combustível necessário para você viver a sua vida. Amém? Isso que tem que ser o Evangelho na tua história. E pastor, como eu consigo fazer isso? Permitindo que o Evangelho comece a mudar você por completo. Permita que o Evangelho comece a entrar na tua vida, entrar na tua história, mudar a tua estrutura, porque essa é a intenção do Evangelho. Mas olhe para mim, o texto que nós lemos aqui, em Ezequiel 47, querido, a Bíblia nos diz que o anjo chega diante de Ezequiel, e leva Ezequiel diante do templo, e Ezequiel ele começa a contemplar um rio saindo de dentro do templo, e o anjo ele pega Ezequiel e fala: Ezequiel, eu vou entrar nesse rio, eu vou medir 1000 côvados, e eu quero que você entre também nesse rio. A Bíblia nos diz que o anjo entra no rio, mede 1000 côvados, e convida Ezequiel: Ezequiel, entre no rio. Esse rio aqui, ele pode ser o Evangelho na sua vida, aonde um dia você sentou num banco de uma igreja, você ouviu dos seus pais, ouviu de uma pessoa especial para você, ela pregou para você sobre o Evangelho, e o que ele estava fazendo para você era a mesma coisa que esse anjo estava fazendo para Ezequiel. Ele estava fazendo um convite a você, dizendo: ei, entre nesse rio, comece a viver essa vida. Talvez Ezequiel olhou aquilo e ele observou aquele rio e ficou toscanejando e pensando: será que eu entro ou não entro? Será que eu me aprofundo ou não me aprofundo? E olhe para mim, é tão maravilhoso isso, porque viver essa vida, ela é uma decisão sua. Viver essa vida em Jesus, ela não é uma decisão forçada, porque Apocalipse 3:20, a Bíblia diz que o Senhor está à porta e Ele bate. O Senhor, Ele jamais vai impor nada sobre você, Ele está te dando uma opção, Ele está te dando uma sugestão: ei, eu estou colocando diante de você uma opção de você entrar nesse rio, e você começar a experimentar uma novidade de vida em Jesus Cristo. Você começar a experimentar uma novidade que vai transformar a tua história. Jesus não está convidando você para você fazer parte de uma religião. Jesus não está convidando você para você fazer parte de uma igreja. Não. Jesus está fazendo um convite a você, para você fazer parte da vida dele, da obra dele e do projeto dele. Ele está convidando você. Então Ele coloca diante da minha vida, Ele colocou um dia, Ele colocou diante da sua vida, Ele está te colocando agora um cordão de medir, e Ele está dizendo: venha na minha presença, entre nesse rio. Olhe para mim, Ezequiel ele entrou no rio, e a Bíblia diz que quando ele entrou no rio, ele andou 1000 côvados, e a água ela dava nos seus artelhos, ou melhor, na sua canela. E olhe para mim, se você já entrou dentro de um rio com água na canela, você percebe que você sente o rio, você sente a força da água, mas ela não tem o poder de mover a sua vida. Quando você está dentro de um rio com água na canela, se você quiser sair dele, é simples. Ele não exerce nenhuma força sobre você, ele não tem nenhum poder sobre a tua história, sobre a tua estrutura, mas você começa a sentir aquela água correndo sobre as suas canelas. Olhe para mim,
Isso é o poder do Evangelho. Quando você inicia no Evangelho, você começa a sentir algumas coisas na sua vida, mas ele não tem o poder ainda de transformar você. Você está ali naquele rio com aquele 1000 côvados, com a água nos seus tornozelos, dentro do Evangelho, e você está ali experimentando tudo que Jesus está te oferecendo, mas ainda você tem o domínio da sua vida, ainda você faz o que quer, ainda você escolhe o que você vai fazer, ainda o seu compromisso com Jesus, ele é um compromisso periférico, ele muitas vezes é um compromisso de interesse, porque aquele rio ele não está tendo uma influência sobre a sua vida tão profunda, mas você está ali dentro do Evangelho, e olhe para mim, isso não é errado, porque você deu o primeiro passo, para entrar e começar a fazer parte dessa nova vida, mas sabe o que é interessante? Olhe para mim, a Bíblia nos diz que o anjo ele anda mais 1000 côvados, e ele andando 1000 côvados, ele convida Ezequiel, entra mais um tanto, mais um pouco, venha num ambiente mais profundo. A Bíblia diz que Ezequiel, com a água até os seus tornozelos, ele decide entrar um pouco mais no Evangelho, e agora a água ela está nos seus joelhos. Olhe para mim, andar com Jesus é Ele todo dia convidar você para você entrar no ambiente mais profundo nele. Andar com Jesus não tem como você aceitar uma vida rasa, uma vida mediana, uma vida normal. Não, querido, não tem como você estar com Jesus e viver essa vida periférica, tranquila, porque a ideia do Evangelho, a ideia de Jesus é sempre colocar mais 1000 côvados para você entrar no rio do Evangelho, é sempre colocar um pouco mais e convidar você, ei, entra mais um pouco. É por isso que você vem numa reunião como essa, numa quinta-feira chuvosa, porque existe uma fome e um desejo no seu coração de entrar um pouco mais no Evangelho, de viver um pouco mais, de experimentar um pouco mais. Olhe para mim, as Escrituras dizem que o nosso Deus é Deus de coisas novas. Então, o que você viveu ontem, ou melhor, no domingo, não se compara com a glória que vai ser revelada agora, querido. Porque o nosso Deus, Ele é de glória em glória. Sempre tem algo a mais. É por isso que Ele olha para Ezequiel e fala, cara, eu vou medir 1000 côvados, eu quero que você se aprofunde. E sabe o que eu tenho percebido nesses dias? Deus está colocando um cordão de medir, e Ele está dizendo, cara, eu quero que você se aprofunde um pouco mais na minha presença. Eu quero que você se aprofunde um pouco mais no que eu tenho ao seu respeito. Mas a Bíblia diz que Ezequiel ele entrou e a água estava no seu joelho, e olhe para mim, quando você entra no rio e a água está no teu joelho, você começa a sentir a força do rio querendo mover o seu corpo, a força do rio querendo te empurrar na direção que as águas vão para frente. Agora a água no seu joelho, querido, você já começa a sentir ela tendo influência sobre a sua vida. Olhe para mim, se você andar dentro da sua vida cristã com a água só na sua canela, ela não vai ter a capacidade de transformar você. Mas se você entra no rio do Evangelho e a água já está no teu joelho, pode ter certeza que a sua vida está começando a ser afetada pelo Evangelho. Pode ter certeza que a sua vida de alguma forma, ela está recebendo uma influência do Evangelho.
Pode ter certeza que a sua vida ela está de alguma forma recebendo, querido, uma intervenção do Evangelho. Ela está recebendo algo. Então você está lá na tua casa, olhe para mim, você está lá na tua casa bem tranquilo, de repente você fala, cara, eu preciso ir na igreja hoje. Sabe o que é isso? Isso é interferência do Evangelho na sua vida. Isso é interferência do Evangelho começando a executar a obra de Jesus sobre você, querido. Porque você podia estar lá no teu conforto, mas as águas já estão para os seus joelhos, e você fala, cara, eu não consigo ficar do jeito que eu estou, eu preciso mudar, eu preciso reagir, eu preciso me mover, eu preciso viver algo. Mas aí você já está ali, não pastor, mas eu estou no culto na quinta, olha para mim, eu estou no culto no domingo, eu já estou orando na intimidade, eu estou me entregando para o meu devocional, eu já sou um obreiro, eu já sou um pastor, eu já sou uma pessoa que estou vivendo com intensidade, eu já sou uma pessoa que já estou me entregando cada vez mais. Aí Jesus vem diante de você, e Ele mede mais 1000 côvados, e Ele olha para a sua vida e fala, cara, entra mais um pouco. Aí Ele mede mais 1000 côvados para Ezequiel, e Ele fala para Ezequiel, Ezequiel, venha mais um pouco, cara, se aprofunde um pouco mais, porque olhe para mim, uma vida com Deus não é uma vida estática, parada. Uma vida com Deus é uma vida de movimento. Uma vida com Deus é uma vida de desafios, querido. Amém? Você não gosta de desafio? Então Deus vai ter que trabalhar algumas coisas em você. Porque uma vida com Deus é uma vida de desafio, irmão. Você está com a água com os seus joelhos, Ele mede mais 1000 côvados, cara, estou tranquilo. Eu estou ali me segurando, a água está passando no meio de mim, eu estou sentindo tudo isso acontecer. De repente Deus mede mais 1000 côvados, e Ele fala para você, cara, eu quero que você se aprofunde um pouco mais. Isso é o Evangelho na sua vida. Esse é o poder do Evangelho, aonde Ele não aceita você viver da mesma forma. Aí a Bíblia diz que o Senhor, o anjo mede 1000 côvados e fala, Ezequiel, entra. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele entra mais 1000 côvados, e agora as águas estão na sua cintura. Agora, querido, para que Ezequiel fique em pé, ele tem que forçar as suas pernas. Agora, para que Ezequiel se equilibre, ele tem que se ajustar. Porque sabe, quando as águas elas estão na sua cintura, o Evangelho está desequilibrando você. O Evangelho está mexendo com a sua vida de uma maneira onde você está falando, cara, eu estou sentindo que parece que eu estou perdendo o controle da minha vida. Eu estou sentindo que parece que as coisas estão saindo do meu controle. Eu estou precisando, parece, me agarrar em alguma coisa para me sentir no controle. Porque parece que esse rio está vindo tão forte, me empurrando de uma maneira tão poderosa, que está fazendo eu perder o controle da minha estrutura, da minha caminhada. É por isso que o Senhor está medindo 1000 côvados. Ele está falando para Ezequiel, entra, cara, porque a ideia, desde o início, sabe qual é? Fazer você perder o controle. É fazer Ezequiel perder o controle da vida dele. Porque, ei, até agora, você teve o controle de tudo. Mas vamos ser honestos, eu e você aí, está dando certo o negócio aí, querido? Você no controle está dando certo isso aí? Você no controle, você está conseguindo vencer todas as lutas da sua vida, as batalhas? Sabe, irmão, quando você coloca Jesus no controle da tua estrutura, a sua vitória ela vai ser completamente perfeita, querido. Porque o controle vai ser dele, a sua vida vai ser guiada por ele.
Aí ele mede mais 1000 côvados e ele fala, entra cara, e Ezequiel entra com a água na sua cintura. E talvez Ezequiel entrando com a água na sua cintura, e ele está com o coração batendo forte, dizendo, cara, meu Deus, o que vai ser daqui para frente? Como vai ser a minha vida daqui para frente? Como vai ser eu dentro desse rio? Sabe o que é interessante? Olhe para mim. Quem já entrou num rio aí, irmãos? Quem entrou no rio vai entender o que eu estou falando. Quando você está entrando num rio e a água está só subindo, você está começando a tatear. Você vai, cada passo que você vai dar, você vai tateando, você vai cuidando. E sabe por que você vai tateando? Porque você está querendo que os seus sentidos, porque você está pensando que os meus sentidos estão todos aguçados. O ambiente que eu estou indo, ele está exigindo que os meus sentidos, eles ficam sensíveis. Porque essa é a intenção de Jesus, é te levar para um lugar onde você começa a olhar e falar, meu Deus, eu estou entrando num lugar desconhecido, num ambiente desconhecido. Esse é o poder do Evangelho, amado. Ele vai te levar para um lugar onde você vai começar a ressignificar e mudar a sua vida por completo. Olhe para mim, não é uma igreja que tem que empurrar você, não é uma vida religiosa que tem que empurrar você, não é uma identidade moralista que tem que empurrar você. O que tem que transformar e empurrar a tua vida é o poder do Evangelho chamado Jesus Cristo. É o Evangelho que tem que impulsionar você, é o Evangelho que tem que mudar a tua história. Mas sabe o que eu encontro nesses dias? Pessoas querendo viver um Evangelho raso, periférico. Porque o Evangelho raso, ele está ali na sua canela. A pessoa tem o domínio, não, eu sei. Então sabe o que acontece? Ela quer fazer o que dá na sua telha. Não, para mim eu acho que o Evangelho tem que ser dessa forma. Para mim eu acho que o Evangelho tem que ser desse jeito. Ei, toda vez que você ouvir uma pessoa falar assim, ele vive um Evangelho raso. Ele vive algo muito superficial, querido. Mas uma pessoa que vive uma vida intencional, uma vida profunda, de intensidade, melhor dizendo, ele já não vive mais. As suas decisões, elas são influenciadas pelo poder daquele rio chamado Evangelho. Se você vai dar um passo para a direita, aquele passo ele vai ser forçado pelo poder do Evangelho. A sua vida vai ser levada pelo poder do Evangelho. Aí você está ali com a água na sua cintura, e você está vivendo a melhor fase da tua história com Deus. Parece que os céus estão abertos, parece que as coisas estão fluindo, parece que quando você abre as Escrituras, elas saltam para fora e você tudo. Você está vivendo a melhor fase da tua história. De repente, sabe o que acontece? Ele olha para Ezequiel e fala, Ezequiel, eu vou medir mais 1000 côvados, porque eu acredito que você pode ir mais profundo ainda. Você está me entendendo o que é viver uma vida cristã, querido? É o Senhor sempre medindo um pouco mais e falando, venha. Sabe qual é a minha proposta aqui hoje? É dizer para você, venha. Sabe qual é a minha proposta aqui neste lugar? Venha. Venha num ambiente mais profundo em Jesus Cristo. Não aceite a vida que você está vivendo. Não aceite o ambiente que a sua espiritualidade está. Comece a olhar para si e falar, Senhor, se é isso que o Senhor quer. Olha para mim, esses dias Deus mediu 1000 côvados para mim, e Ele falou, entre mais. Só que quando eu comecei a entrar nesse 1000 côvados, eu comecei a ficar com medo de algumas coisas que estavam dentro de mim.
Porque eu comecei a perceber que eu estava perdendo o controle de algumas áreas da minha vida. Esse é o poder do Evangelho, querido. Ele não quer fazer você se tornar um homem religioso e legalista. Ele quer fazer você se tornar uma nova criatura. Ele quer fazer você se tornar um novo homem. Um homem que tem propósito na vida. Ou você acha que Ele colocou você nesse mundo, nessa existência, simplesmente para você acordar cedo, trabalhar, comer, dormir, depois acordar cedo, trabalhar, comer e dormir, e assim sucessivamente, 50, 100, 60, 70 anos desse jeito? Você resume a sua vida nisso? Ei, você acha que um Deus eterno, um Deus de poder, Ele simplesmente ia colocar você aqui nesse mundo para você comer, trabalhar e dormir, e de vez em quando conquistar algumas coisas? Se a sua mente está dessa forma, você não está entendendo a sua existência. A sua existência, ela é simplesmente para que você viva o poder do Evangelho, para que você seja um homem que aparenta, que reluz, que transmita o Evangelho. Mas o Evangelho, ele é tão poderoso nas nossas vidas, que ele faz você cada vez mais se aprofundar. É por isso que ele olha para Ezequiel, e Ezequiel com a água ali na sua cintura, ele fala: cara, entra mais fundo. Mas olhe para mim, agora Ezequiel chegou numa fase muito difícil do Evangelho, porque o anjo mede 1000 covos e fala: Ezequiel, entra. E a Bíblia diz que Ezequiel começa a entrar e a água está no seu peito. Sabe qual é a minha proposta aqui? Que você entre num ambiente onde a água já esteja no seu peito. E quando a água está no seu peito, sabe o que acontece? Ela fica facinho para te jogar na direção que o rio está correndo. Ela fica facinho para empurrar a tua vida nos propósitos que Deus está indo. Então ele olha para Ezequiel e fala: entra. Ezequiel entra naquele rio e a água está aqui, ó. A água está no seu peito, e talvez agora o seu coração está temendo, com medo, mas ele está confiando naquele que está o chamando. E sabe por que eu estou pregando isso? Porque você não está entrando nesse ambiente, querido. Sabe por que eu estou pregando isso? Para que você não fique com a água, ou vivendo uma vida no Evangelho, só na sua canela, só no seu joelho. Sabe por que eu venho toda quinta-feira aqui? Sabe por que eu estou esse mês inteiro batendo no martelo sobre isso? Porque eu quero pegar na tua mão e falar: cara, venha mais profundo comigo nesse lugar. Se aprofunde mais em tudo isso que você está vivendo. Comece a ser mais intenso na presença de Deus. Comece a sentir o que Deus sente, irmão. Comece a enxergar o que Deus enxerga. Comece a ativar o propósito da sua vida. Começa a ficar inconformado com você mesmo, dizendo: Senhor, se é verdade o que o pastor está falando, eu quero me aprofundar mais na tua presença. Se você, irmão, está lendo um capítulo, leia 10 capítulos. Se você está tendo meia hora de oração, tenha 2 horas de oração. Se você está vindo uma vez por semana, venha 2, 3, 4 vezes por semana. Pastor, mas eu vou ser um religioso, um fanático? Não. Você vai ser um homem, uma mulher intenso na presença de Deus.
Você vai viver coisas que jamais alguém viveu. Ele está te colocando diante de você uma oportunidade para você experimentar todos os tesouros do Senhor. Aí você está ali, não, eu estou com a água na minha cintura e está tranquilo, pastor, porque poxa, na água com a minha cintura eu ainda fico enxergando, eu estou no domínio, eu estou no controle, está tudo certo. Aí, irmãos, as coisas começam a acontecer, algumas coisas ao seu redor, e você começa a olhar para fora do rio. Aí automaticamente você vai, vou sair de dentro desse rio aí, porque, poxa, mas Jesus está querendo, não, entra mais 1000 côvados, cara. Para de querer olhar para a direita e para a esquerda, olha para o seu propósito. Olha para o que eu estou colocando diante de você. Olha o que eu estou colocando na tua vida. Então não é, querido, simplesmente, mas eu preciso que o pastor resolva a minha vida. Não, você precisa se aprofundar em Jesus. Apóstolo Pedro nos ensina que nós temos que entrar na presença dele com ousadia. A Bíblia nos diz que o véu do templo foi rasgado e ele nos deu acesso. Eu lembro que quando eu vim para o Evangelho, quando eu voltei para o Evangelho, querido, eu comecei a me aprofundar tanto em Deus. E eu lembro que arrumaram uma Bíblia para mim, e eu comecei a ler aquelas Bíblias e buscar das Escrituras. E sabe o que eu descobri? Querido, o Espírito Santo, ele tinha a capacidade de mudar a minha história. Eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia, buscar da Bíblia. Uma vez eu fui numa igreja, e eu estava com uma parente minha dentro do carro, e a minha Bíblia estava no porta-luva, em cima do painel do carro, e ela pegou a Bíblia, e ela começou a folhear a minha Bíblia, porque crente não pode ver Bíblia, né? Ainda mais se é a Bíblia dos outros, nós somos curiosos. Começou a folhear minha Bíblia, e ela começou a folhear, e eu via que ela folheava assustado. De repente ela falou, cara, de quem que é essa Bíblia? Eu falei, essa Bíblia é minha. Essa Bíblia é sua? Eu falei, é minha. Mas há quanto tempo você está lendo essa Bíblia? Eu falei, faz um mês, 2 meses eu acho. Mas como assim? Ninguém pode ler tanto assim. Sabe por quê, querido? Em quase um mês eu já tinha lido quase metade da Bíblia. Ela estava toda rabiscada e toda riscada, e ela falou assim, mas como? Você veio ontem para a igreja e já leu tudo isso? Sabe o que é isso, querido? Eu falo, cara, eu preciso ser intenso na presença dele. Eu preciso me entregar verdadeiramente a ele. Eu preciso estar vivendo uma vida de profundidade na presença dele. Eu lembro que quando eu precisava voltar para os caminhos de Deus, eu tinha uma frase. Eu dizia assim, eu vou voltar quando eu achar que eu estiver pronto. Mas irmãos, quando eu ouvi a voz de Deus na minha casa, eu nunca mais, querido, fui a mesma pessoa. Porque o propósito da minha vida é ser intenso diante dele, se aprofundar cada vez mais. Então olhe para mim, eu não pastorei uma igreja para ter sucesso. Eu pastorei uma igreja porque eu tenho uma oportunidade de me aprofundar mais em Jesus Cristo. Eu não me tornei um pastor porque eu quero ter uma posição social, eu quero ser reconhecido. Não, querido, eu me tornei um pastor porque eu percebi que ali era uma oportunidade de ser mais profundo na presença de Deus. Então não está relacionado no que eu faço, mas está relacionado em quanto eu estou disposto
a me aprofundar nele. Enquanto eu estou disposto a me entregar diante dele. Então você pode vir congregar, viver tudo isso que nós estamos vivendo. Mas se não existir dentro do teu coração um desejo de falar, Senhor, eu quero mais. Tem um jovem aqui na nossa igreja, ele está aqui dentro do culto hoje. E ele me inspira muito, porque eu estou me vendo nele. Sabe qual é o desejo dele? Pastor, eu quero pregar, eu vejo quando ele chega perto de mim, ele quer arrancar até o couro meu. Sabe por quê, querido? Porque ele está entendendo, cara, eu preciso me aprofundar cada vez mais. Ah, pastor, mas eu não estou mudando, eu não mudo nada na minha vida. Claro que não muda, cara, você está com a água na canela, mano. Pastor, eu estou há 20 anos na igreja e não estou mudando nada. Claro que você não vai mudar, cara. Ele está medindo 1000 covos, então venha, se aprofunde mais. Ah, pastor, mas o senhor precisa fazer uma campanha. Pastor, o senhor precisa me levar no encontro com Deus. Pastor, o senhor precisa plantar uma bananeira. Pastor, o senhor precisa fazer alguma coisa. Pastor, o senhor precisa colocar um raio aqui. Não, irmão, é você ter que entender que o véu do templo foi rasgado, o acesso está aberto a você. Entra neste lugar. O rio, o cordão, ele já mediu os 1000 côvados para você e para mim, dizendo: entra, se aprofunde um pouco mais, não se conforme com o que você está vivendo, não viva uma vida mediana, se aprofunde mais. Sabe, irmão, eu fui pregar ontem na igreja lá, e desde a hora que eu desci do meu carro, meu coração começou a bater forte, irmãos. Estavam cantando um hino, pastor, daqueles das antigas mesmo, que nós rodopiávamos dentro da igreja. Era uma igreja bem tradicionalzona, né, Daniel? Mas eu comecei a observar tudo aquilo, e sabe o que eu vi? Eu falei: Senhor, como o Senhor me levou num ambiente mais profundo. Como o Senhor é maravilhoso e me permitiu entrar num ambiente muito mais profundo. Enxergar toda essa maravilha que é o teu reino, Pai. Aí Deus pega e mede mais 1000 côvados. E quando ele mede mais 1000 côvados para Ezequiel, e eu vou terminar aqui agora, a Bíblia diz que Ezequiel não tinha mais como entrar no rio, porque a Bíblia diz que a água estava no seu peito, mas Deus mede mais 1000 côvados, e convida ele: entra agora, cara. E a Bíblia nos diz que Ezequiel, falando, só podia entrar a nado. Agora tudo aquilo que ele sustentava, que dava segurança para ele, já não existia mais. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ó: olhe para mim, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo para a glória de... Cara, como que um cara consegue falar um negócio desse? Como que um homem consegue chegar a essa conclusão? Sabe por quê? Agora não eram as pernas deles que sustentavam ele mais, agora ele estava exposto no rio, querido. Agora ele tinha mergulhado de cabeça. Sabe o que está impedindo de você viver uma vida abundante? Você não está com coragem de mergulhar, irmão. Você não está com coragem de mergulhar nesse rio. Ah, pastor, mas é difícil. Não, querido, não é difícil não. Você que está tornando essa decisão difícil. É você que está fazendo essa decisão ser difícil na sua vida. Mas olhe para mim, ele mediu e ele falou: Ezequiel, entra. E sabe o que aconteceu com Ezequiel? Ezequiel entrou. Quem já entrou num rio assim, querido, não adianta você querer nadar contra a corrente mais.
Não adianta você querer nem nadar para o lado, sabe que você vai nadando para o lado aqui, você vai parar lá embaixo. Se você quiser nadar contra o rio, não, vou nadar contra o evangelho, não quero saber desse negócio de Deus, não tem como, querido. Você vai bater os pés, fica no mesmo lugar. Passa até vergonha. Quem já passou vergonha assim, irmão? Passou vergonha assim? Você está querendo nadar contra o rio, não tem o que se fazer mais. Não tem o que fazer. Você fica bravinho, não, eu vou ficar bravo hoje. Ele fica nadando contra a correnteza, você não sai do lugar, daí a pouco, ai meu Deus, ai meu Deus. Esse é o evangelho na sua vida, querido. É o evangelho mexendo com você por inteiro. Olha para mim. Ele mergulhou naquele rio do evangelho. E ele começou a ser levado conforme aquele rio estava andando. Agora não eram as suas pernas que eram levadas, que levavam o seu corpo, mas era o poder do rio na vida dele. Sabe qual é a proposta de Jesus? O dia que o evangelho começar a decidir os seus passos. É o dia que o evangelho começar a decidir as suas decisões. É o dia que o evangelho começar a decidir a sua vida. É o dia que o evangelho começar a decidir as ações da sua família. Isso é o evangelho. Aonde não é mais você que pensa, mas sim é o que Ele está fazendo em você, querido. Olhe para mim. Jesus disse um dia: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade do meu Pai. Jesus, sendo Jesus, não tinha vontade. A pergunta que eu faço para você: por que você está com tanta vontade? Se Jesus, sendo Jesus, já não tinha mais vontade, por que ainda você tem tanta vontade? Sabe por quê? Posso responder você? Você não vai ficar bravo? Você vai voltar no domingo? Amém? É porque a água está no joelho. É porque a água está na sua canela. É porque a água está ainda muito raso. Mas esses são dias que o Senhor está falando: cara, se aprofunde e mergulhe nesse rio. Se aprofunde e mergulhe nesse lugar, querido. Olhe para mim. O Senhor descortinou, o Senhor colocou exposto o evangelho dele por 4 quintas-feiras para você. Mas a decisão de se aprofundar nisso, ela é sua. O Senhor colocou diante de nós e Ele falou: cara, viva tudo isso, é para vocês, mas a decisão de entrar é sua. Cada quinta-feira Ele foi medindo 1000 côvados e Ele foi falando: entra. Cada quinta-feira Ele foi esticando um cordão e falando: entra mais um pouco. E a decisão é sua. Porque até agora você só chorou e sofreu. Mas a possibilidade que Ele tem, ou melhor, a opção que Ele está te dando, de você viver algo extraordinário a partir de agora. Se coloca de pé, querido. Ei, olhe para mim. A Bíblia, ela nos relata que Ezequiel, o anjo, levou Ezequiel e ele viu o rio. O rio saía de cima do altar, corria sobre a igreja, sobre o templo. Ele descia as campinas. E a Bíblia diz que ele ia até o Mar Morto. E lá no Mar Morto, quando o rio chegava, ele começava a gerar vida. Aquele mar que era um mar morto, e sabe por que com o mar morto, agora vai parecer um trocadilho, se chama Mar Morto? Porque ele é um mar que ele só recebe
então o seu nível a sua densidade de sal, ela é muito alta, então não tem vida naquele mar. Mas a Bíblia diz que esse rio de Deus, chamado Evangelho, ele foi até o Mar Morto. E quando ele chegou no Mar Morto, ele começou a gerar vida naquele lugar. Sabe o que eu estou propondo a você? Eu estou propondo a você vida. Eu estou propondo a você uma vida abundante em Jesus Cristo. E sabe por que eu estou pregando isso aqui hoje? Porque você precisava de uma resposta. E sabe qual era a resposta que você queria? O sentido da sua vida. E eu estou te dizendo, é você mergulhar no rio da presença de Deus. É você se tornar um homem mais intenso nele e falar: Senhor, eu não aceito só frequentar uma igreja, eu não aceito só participar de uma reunião, eu não aceito participar de mais um ambiente religioso, eu não aceito, Senhor. Eu não aceito, eu quero entrar nesse rio. E eu sei que eu estou pregando algo que vai exigir decisão e coragem da sua parte. Eu sei que eu estou pregando algo que é difícil de você tomar essa decisão. Mas olhe para mim. Existe um tempo de vida para você, meu irmão. Existe um tempo de novidade do Senhor para a tua história, para a tua família. Existe um tempo de abundância, de experiência, de contato com o Senhor. E Ele está colocando diante de você. E Ele está dizendo: venha, meu filho amado. Pegue na mão da tua família, pegue na mão da tua esposa e entre neste lugar secreto. Entre neste lugar onde a sua vida ela é completamente transformada e dominada pelo amor incondicional de Jesus Cristo.